Bem pessoal, vamos gravar agora mais um videozinho, uma videoaula aí para ajudar vocês a fazer essa animação no Photoshop, tá? O primeiro passo aqui é mudar o Essential, né, para Motion. Ele vai aparecer a timeline, né, de animação, e aí a gente vai criar um arquivo novo, tá? A gente vem aqui e muda de o que tiver para filme, vídeo, NTSC, ok? Pronto, ele já vai aparecer o nosso arquivo com as linhas de corte, certo? Então, agora o próximo passo, tá vendo? Tem as áreas de segurança. Eu vou criar aqui mais um layer, né? E a gente vai começar a criar o nosso personagem de animação. Eu vou criar um personagem bem geométrico para facilitar a construção. Eu peguei aqui a forma elipse, escolhi aqui uma corzinha para ele, né? Então, dá uma pele aqui para ele, o nosso personagem, tá? Tá aqui o formato básico da cabeça dele. Vou criar uma orelha também usando a ferramenta elipse. Vou colocar a cor aqui, né? Pego a ferramenta de seleção, vou apertar o Alt, segurar e arrastar para o outro lado, tá? Tá aqui, né? Posicionar um pouquinho melhor a orelha aqui. Pronto. Ctrl D, tira a seleção. Tenho as orelhas dele. Já vou batizar essa parte aqui, né? Espera aí, tá? Como rosto. Beleza. Aí eu vou criar mais um layer, tá? Vou usar a esfera de novo, fazer uma bolinha aqui, inverter, pegar o branco, vou pintá-la de branco, seguro o Alt, outra bolinha, Ctrl D, e tenho aqui os olhos, tá? Próximo passo, vou criar mais um layer, outra bolinha, um pouquinho menor aqui dentro do olho, vou pintar ela de preto, tá? E vou segurar o Alt e duplicar aqui, ó, Ctrl D. Vou batizar ela de pupila, certo? Próximo passo agora, eu vou criar mais uma camada. Vou usar aqui a ferramenta do lápis, né? Segurar o Shift e puxar, e tenho a boca. Vou nomear lá boca. Pronto. Só que eu quero fazer ele abrindo e fechando a boca, então eu vou criar mais um layer, usar a ferramenta elipse, faço uma outra circunferência, coloco aqui, né? Ctrl D. Posso melhorar a posição, colocar mais para cá, e vou renomear boca 2, certo? Vou criar mais um layer, pego a mesma ferramenta, aumento a abertura, coloco aqui, né? Pego o balde e vou renomear como boca 3. Ctrl D. Pronto. Agora eu vou dar um outro acabamento nele. Vou criar um cabelinho aqui, né, para o nosso personagem. Tá aqui. Dando cliques devagarinho, você vai construindo uma forma. E aí você pode inventar o tipo de cabelo que você quiser, né? Coloquei ali e vou nomear também cabelo, certo? Agora eu vou criar um aqui, um layer abaixo, já vou até nomear o que ele é, colocar um corpo para ele, né? Clico aqui e vou arrastar para baixo do rosto, né? E vou usar essa ferramenta para
criar o corpo dele. Vocês podem notar que eu usei só a estrutura geométrica para fazer. Parece até um bonequinho do South Park, né? É mais ou menos o mesmo princípio que eles usaram para fazer as animações atuais. Antigamente South Park era feito tudo com recorte de verdade, né? Aí com o passar do tempo eles decidiram usar um programa para melhorar um pouquinho, né, o formato. Vou colocar uma camisa vermelha nele aqui, um pouquinho mais vermelho, né? Tipo camisa de bombeiro. Tá aí, certo? E agora é fazer a movimentação dele. Então eu vou criar 7 layers, tá? Sendo que no primeiro layer, tá? No primeiro layer a gente não vai ter a boca, tá? E vai ficar assim, certo? Ah, mais uma coisa, dá para você criar uma pálpebra para ele. Então aqui acima da pupila eu vou dar um cliquezinho, vou criar uma pálpebra, tá? Só para dar um meio termo aqui na brincadeira. Então eu faço um círculo um pouco maior, aperto o Alt, ele vai tirar a seleção e eu vou ter a pálpebra. Vou pegar a mesma cor da pele e jogar ali. Aperto o Alt, ele vai clonar e pronto, ó. Tem aqui nesse layer que a gente vai chamar de pálpebra, tá? Então ele está nesse primeiro aqui sem a pálpebra, nesse também. Aí eu posso colocar a pálpebra e nesse outro aqui eu, ao invés de fechar com a pálpebra, eu vou tirar a pupila e tirar o olho e depois ele vai voltar ao normal. Então a gente vai ter uma piscadinha. Nesse ponto aqui ele vai abrir um pouco mais a boca, nesse aqui ele vai abrir bem mais a boca e nesse ponto aqui ele volta ao normal e eu vou pôr uma pálpebra nele, uma cara meio sonolenta. Então ele tem isso aqui. Como nesse ponto ele está rápido, a gente pode dar uma paradinha, seleciona tudo, né, e muda o tempo dele para 0,1 segundo, tá? Então ele vai fazer isso e a gente tem o rostinho do personagem aí falando alguma coisa, tá? Para terminar, vamos salvar. Lembrando que a gente pode salvar para Web Device. Ele vai abrir essa janela do GIF, tá? Tá como Forever, então ele vai ficar sempre fazendo o mesmo movimento, certo? A gente vai salvar. Eu vou salvar lá na área de trabalho como rosto, tá? E pronto, ele já salvou. Agora como vídeo, a gente vem aqui e exporta como render vídeo, tá? Lembrando que ele pode, eu já vou dar o nome de rosto, rosto, tá? Eu vou salvar lá na área de trabalho, certo? E lembrando que você tem que estar com o QuickTime instalado para poder salvar a animação. E a gente sempre coloca aqui em H.264, que é uma compressão, dá OK e manda dar o render. Ele vai renderizar e a gente vai ter o videozinho do personagem, tá? É isso aí, certo? Se vocês curtiram, então dá uma olhadinha e qualquer pergunta a gente pode esclarecer. Valeu, obrigado, hein, gente?